Nós vivemos dias extremamente tormentosos, de grande angústia, de grande perplexidade. O cenário mundial inspira cuidado. O mundo é uma espécie de barril de pólvora. As guerras podem escalar para riscos e perigos de proporções mundial. A situação interna aqui no Brasil não é das melhores. Vivemos dias de turbulência política, de insegurança jurídica, de corrupção endêmica e pandêmica. A violência campeia nas ruas, o crime assodado enfia os seus tentáculos e o cidadão de bem se sente cada vez menos protegido. Não bastasse esse cenário externo, vivemos também angústias internas, temores profundos, ansiedade, medo, depressão, síndrome do pânico. As relações andam estremecidas, seja na intimidade da família, seja nas relações interpessoais, ou até mesmo nas relações internacionais. Nesse contexto de tanta angústia e dor, necessário se faz buscar na palavra de Deus um rumo, não apenas um consolo raso, epidérmico, superficial, que às vezes as pessoas buscam num divã, numa conversa, numa terapia, num calmante, mas um consolo que emana de Deus, que procede do céu, que possa trazer paz para um coração atormentado. E é por isso que eu quero recorrer aqui ao texto de Isaías 40. Isaías, conhecido como profeta palaciano, mais eloquente, profeta evangélico, diríamos, porque ninguém melhor do que Isaías para nos apresentar o quadro da pessoa de Jesus, a antecipar-nos as boas novas da salvação por meio do Messias. E nos versos, ou no capítulos 1 a 39, ele apresenta o quadro histórico da sua obra, e a partir do capítulo 40 ao 66, ele nos apresenta a bondade, a graça, a salvação de Deus. E ele começa o capítulo 40 com uma ordem: ai, consolai o meu povo. É claro que não é um consolo apenas temporal, terreno, limitado, humano. Não é aquele consolo que você tenta encontrar numa terapia, numa psicologia de autoajuda, num divã ou nas técnicas psicológicas ou num lenitivo encontrado numa farmácia. Ele está falando de um consolo maior, mais alto, mais profundo, que alcance os escaninhos da mente, os cofres do coração, as gavetas da alma, que chegue ao profundo do nosso ser, oferecendo-nos um consolo que pacifica a alma, que perdoa pecados, que reconcilia com Deus e traz segurança de vida eterna. É por isso que, quando chega o verso 2, ele vai falar do consolo do perdão de Deus. Quando ele diz: falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe, que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada. Há consolo que não trata desta matéria vital, que é o perdão de pecados. O homem criado à imagem e semelhança de Deus é um ser moral. Quando ele erra, quando ele peca, quando ele transgride, acende-se uma luz vermelha na consciência. Todos nós temos um tribunal moral dentro de nós. Mesmo que a consciência esteja cauterizada, ainda assim o homem tem uma noção do certo e do errado, do bom e do ruim, do permitido e do proibido. Então, há determinadas dores que nós não conseguimos aplacá-las, nem mesmo atenuá-las com técnicas humanas. Ninguém pode livrar-nos do chicote da culpa que vergasta, assola e açoita a nossa consciência. Não há nenhum tratamento psicológico que possa acalmar os vendavais da alma. Só o perdão de Deus pode fazer isso. Eu quero dizer para você que há consolo de Deus para o seu coração, porque há perdão no sangue de Jesus. Não importa quão longe você foi, não importa quão profundamente você caiu, não importa quanto tempo você está preso no cipoal das suas
mazelas, dos seus pecados, dos seus vícios, não importa quanto seus pés já se resvalaram, hoje eu quero lhe dizer que há consolo de Deus para você, no perdão de Deus. Ele é rico em perdoar, ele tem prazer na misericórdia, ele apaga as nossas transgressões como a névoa, ele afasta de nós as nossas transgressões como o Oriente se afasta do Ocidente. Este é o Deus que perdoa os nossos pecados e deles não mais se lembra, lançando nas profundezas do mar as nossas iniquidades e apagando por completo o nosso pecado, lavando-nos com o sangue de Jesus, tornando-nos mais alvos do que a neve. Mas o texto prossegue no verso 3 e diz: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a nossa vereda. E aí ele vai mostrar para nós que o consolo de Deus está em você acertar a sua vida com Deus. A estrada, o caminho mediante o qual Deus se manifesta é na nossa vida. Precisamos preparar o caminho do Senhor para que ele se manifeste. E esse caminho não é estrada, esse caminho é o nosso coração, é a nossa vida. Deus quer não apenas nos consolar, Deus quer também se manifestar através da nossa vida. As pessoas olham para nós e nós somos a carta de Cristo. Talvez as pessoas não lerão a Bíblia, mas lerão a sua vida. Talvez a Bíblia é um livro fechado para muitas famílias, mas a sua vida está exposta e as pessoas estão lendo você. É necessário e é mistério preparar o caminho do Senhor. No verso 4 ele vai mostrar como isso acontece. Ele diz: todo vale será aterrado, todo monte outeiro será nivelado, todo caminho escabroso será aplanado, todo caminho torto será endireitado, e assim toda a carne verá a salvação de Deus. Os vales da nossa vida são as depressões, as cavernas, os lugares escuros, sombrios, onde se aninham, talvez, pensamentos, desejos e até práticas que contrariam a santidade de Deus, que entenebrecem o nosso entendimento, que enlameiam a nossa honra, que destroem a nossa reputação, que marcam a nossa vida com dores profundas, vergonha, opróbrio, tristeza, derrota. Esses vales precisam ser aterrados. Esses lugares secretos, essas gavetas trancadas, esses escaninhos da nossa mente, onde estão guardadas coisas que poluem a vida, tudo isso precisa ser aterrado para que o Senhor se manifeste em nossa vida. E os outeiros e os montes que precisam ser nivelados, do que trata? Monte é um símbolo de orgulho, de soberba, de altivez de espírito, de arrogância. Quando o homem nutre no coração qualquer sentimento de soberba, ele não pode ser um caminho por onde Deus se manifesta, porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Por causa da soberba, Deus expulsou do céu o anjo de luz. Por causa da soberba, Deus expulsou do Éden Adão e Eva. A soberba é um pecado terrível, porque ela afronta a autoridade suprema de Deus. A soberba é um pecado terrível, porque o homem se acha melhor do que o próximo, olhando o outro de cima para baixo. Esses montes da soberba precisam ser cortados, jogados ao chão, para que então a nossa vida seja um caminho aberto, desobstruído, por meio do qual Deus há de se manifestar. Mas também os caminhos tortos precisam ser endireitados. E o que são os caminhos tortos? Senão uma vida dupla, senão a hipocrisia, quando se diz uma coisa, se pratica outra, quando se fala algo, mas na vida isso não se reflete, quando se faz propaganda de uma espiritualidade fingida, quando se passa a ideia de que se é melhor do que de fato é, quando se vende uma imagem distorcida para que as pessoas pensem que somos o que não somos, como aconteceu com Moisés, que depois de descer do monte, o rosto brilhava, a glória de Deus refletia da sua face e as pessoas não podiam se aproximar dele. Então ele colocou um véu na face, a fim de que as pessoas pudessem se aproximar dele. Mas aconteceu o quê? Aquele brilho foi apagando.
Aquela glória era desvanecente, já não tinha mais brilho no rosto de Moisés, mas ele continuou com o véu, para que as pessoas pensassem que ali ainda tinha o brilho da glória de Deus. Nisso Moisés não foi ousado. Então a Bíblia nos informa que nós podemos arrancar essas máscaras, esses véus, para termos uma vida autêntica, endireitando o nosso caminho, endireitando a nossa vida. Mas ainda os caminhos escabrosos precisam ser aplainados, e escabroso é uma palavra que significa fora do lugar. Talvez áreas da nossa vida estão fora do lugar. Nossa vida pessoal, nossa vida conjugal, nossa vida familiar, nossa vida profissional, nossa vida interrelacional, a nossa vida com Deus. Às vezes tem áreas da nossa vida que nós tomamos em nossas próprias mãos e colocamos Deus na lateral. Achamos que nós é que estamos no controle. Queremos administrar nosso próprio coração e acabamos cometendo erros graves que trarão consequências para nós, para nossa família e para quem se aproxima de nós. O texto está nos mostrando que se nós queremos ser consolados, se nós queremos ser mediante o qual Deus se manifesta, é preciso, então, aterrar os vales, nivelar os montes, endireitar os caminhos tortos e aplainar os caminhos escabrosos. O texto ainda prossegue, mostrando que nós só vamos encontrar consolo, conforme o verso 5, quando nós entendermos quão pequenos nós somos. Uma voz diz, clama, e alguém, versículo 5, a glória do Senhor manifestará, e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. A nossa vida é tão limitada e tão pequena, a ponto do profeta dizer, toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva, seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Preste atenção nisso. Você e eu somos pequenos, fracos, limitados, terrenos, mortais. Como é possível achar que você é alguma coisa? Como levantar e ficar de nariz empinado, de peito estufado? Se a nossa vida é tão breve, como uma flor que nasce, viceja, floresce, murcha e seca. Como poderemos nutrir no coração alguma vaidade, alguma soberba, sabendo que somos tão vulneráveis? Basta um sopro de Deus e a nossa vida se apaga. A nossa vida é tão rápida como um corredor veloz. Ela passa tão rapidamente como um pensamento. Tudo passa rapidamente e nós voamos. Então, entender a nossa fragilidade, entender a nossa vulnerabilidade, entender a nossa vida tão curta e tão rápida deve levar-nos a dependermos mais de Deus, a encontrarmos em Deus o nosso refúgio e o nosso consolo. Ao mesmo tempo, encontramos consolo quando nós colocamos lado a lado a fragilidade humana, a vulnerabilidade humana e a brevidade da vida humana com a inerrância, a infalibilidade e a permanência eterna da palavra de Deus, conforme o verso 8 nos informa. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Em vez de você colocar o seu refúgio em você mesmo, no seu vigor físico, na saúde, na inteligência, na riqueza, na sabedoria humana, que é tão frágil, que é tão vulnerável, coloque a sua confiança na palavra de Deus. Esta palavra não fica obsoleta, não fica ultrapassada, ela não fica caduca, ela não envelhece, ela não perde a sua atualidade, a sua eficácia. A palavra de Deus não precisa ser atualizada, não precisa ser ressignificada. Passa o céu, passa a terra, a palavra de Deus permanece a mesma. É lamentável quando você encontra alguns pregadores do topo da sua arrogância, achando que são detentores de douto saber teológico, afirmando que a Bíblia é um livro que não serve mais para a nossa geração como referência absoluta de fé e de prática, dizendo que a Bíblia foi um livro para o seu tempo, para a sua época, mas os tempos mudaram, a ciência mudou,
a sociologia mudou, a antropologia mudou, a cosmovisão de mundo mudou. Então, ela não é mais um livro que sirva para nós de única regra de fé e prática, que nós precisamos redefinir, precisamos atualizar, precisamos ressignificar. As Escrituras não, 1000 vezes não. A palavra de Deus permanece para sempre. Ela não foi, ela não será, ela é a palavra de Deus. É nesse sentido que o texto diz: seca-se a erva, caem as suas flores, soprando nelas o vento, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Em Deus que nós encontramos refúgio. Deus é a avalista da sua palavra. Ela não vai falhar. Aliás, Jesus disse, ela não pode falhar. Então, você quer consolo para o seu coração? Busque a palavra. Leia a palavra. Medite na palavra. Creia na palavra. Obedeça a palavra. Proclame a palavra. Porque esta palavra é viva. Ela é poderosa. Ela é atual. Ela nunca vai passar. Pois bem, como é que nós podemos encontrar consolo? Nós podemos encontrar consolo no pastoreio de Deus. Versículo 11, como o pastor apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Que ternura é aquele que é o soberano Senhor do universo, o Criador dos céus e da terra, aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, aquele que está no trono e faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, aquele que dá a vida e tira a vida, aquele que exalta e abaixa, aquele que enriquece e empobrece, aquele que põe no trono e tira do trono, aquele que pega o pobre necessitado do monturo e o faz assentar-se entre príncipes. Esse Deus Todo-Poderoso é o pastor que cuida de você e de mim como frágeis cordeirinhos, como frágeis ovelhas, que nos guia e nos carrega em seus braços. Como é bom você saber que você está debaixo do cajado do divino pastor. Como é bom você saber que, apesar das nossas fraquezas, quando tantas vezes rebeldemente nos desviamos, e Ele não desiste de nós. Ele vai ao nosso encontro, Ele nos estende a sua mão, Ele nos puxa com o seu cajado, Ele nos guia com a sua vara, Ele nos toma nos braços, Ele cuida de nós, levando-nos a pastagens verdes, a águas tranquilas, guiando-nos pelas veredas da justiça, mesmo atravessando os vales mais escuros da sombra da morte. Não precisamos ter medo nenhum, porque Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos assessora, Ele nos acompanha, Ele nos fortalece, Ele nos guia, Ele nos dá vitória, Ele nos dá honra, Ele nos dá alegria, e Ele escala a sua bondade e a sua misericórdia para nos seguir todos os dias da nossa vida. Quando a nossa jornada aqui encerrar, então, nós habitaremos com Ele para sempre. Então, o profeta Isaías vai nos falar ainda deste consolo de Deus que nós encontramos na majestade do próprio Deus, que é o Deus Criador, aquele que mediu as águas na concha da sua mão, mediu os céus a palmos, espalhou as estrelas do firmamento. Nós vamos encontrar consolo neste Deus, que é a origem de todo saber, que é a fonte de todo conhecimento, que não precisou ser instruído, ensinado, porque dele emana todo o saber, toda a ciência, todo o conhecimento. Nós encontramos consolo neste Deus que não é semelhante aos ídolos dos povos criados, forjados, formados pela própria mão humana, mas é o Criador e sustentador de todas as coisas. Nós vamos encontrar consolo neste Deus que é maior do que as grandes potências econômicas e militares da terra, porque considera todas elas como um pingo que cai de um balde, como um pó numa balança de precisão, como um nada, como um vácuo, como menos do que nada. Nós vamos encontrar consolo neste Deus que é maior que os príncipes desta terra, deste mundo, os poderosos que têm comando hoje, que estão assentados em tronos, seja no poder legislativo, executivo, judiciário. Não, todos esses príncipes são nulidade diante dele. Ele é o soberano rei dos senhores. Então, você não precisa
ficar angustiado, não, porque tem consolo para você. Ele faz forte ao cansado, ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Na verdade, os jovens se cansam, se fatigam e de exaustos caem. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Em Deus tem consolo. Em Deus tem uma fonte inexaurível, inesgotável de consolo para o seu coração. Talvez você está atormentado, aflito, angustiado. Talvez você tenha vivido até debaixo do tacão cruel da depressão. Talvez a ansiedade tenha consumido os seus dias. Talvez você tenha até flertado com a morte, pensando que não vale mais apenas viver. Não vale mais apenas viver. Eu quero encorajar você. Volte-se para Deus. Volte-se para Jesus. Ele é o Consolador. E Jesus Cristo, sendo o Consolador, disse: eu vou voltar para o Pai, mas eu vou enviar o outro Consolador. É o Espírito Santo, que veio para nos consolar, que veio para nos assistir, veio para nos fortalecer. Se você colocar sua vida nas mãos de Jesus, se você agora mesmo for revestido com o poder do Espírito Santo, um consolo divino, celestial, virá sobre você abundantemente.